Então, boa noite para quem tá aqui, boa noite para quem vai assistir Gramando o Caminho. E o tema de hoje, de novo, eu vou pontuar isso, né? Eu gosto de pontuar isso no começo porque algumas pessoas me perguntam: você é psicólogo? Não sou psicólogo. Eu estou falando das elucubrações da cabeça enlouquecida desse geminiano que questiona a vida, que gosta de discutir com pessoas que pensam diferente de mim e que já entrou num processo de terapia, e o meu terapeuta me faz pensar muita coisa que eu às vezes fico até com uma certa raivinha dele, sabe? Assim, tipo, ai, não queria pensar nisso. E, e ele fica me estimulando, né? Assim, eu acho que eu já trouxe aqui algumas coisas ele geralmente me diz sempre que é uma questão de escolha minha. Mesmo quando eu abraço a minha vítima, eu digo, não, eu fui obrigado, eu fui obrigado a escolher esse caminho. E aí ele diz, não, você escolheu. Alguma parte de você escolheu. Alguém dentro de você escolheu isso. E esse alguém está aí dentro de você, não é alguém fora. Para de colocar a culpa no externo, porque isso é um pouco mais leve, você dilui no todo. E eu fazia muito isso. Eu fiz uma formação de dança circular sagrada e que eu tive rusgas com a minha professora, porque a minha professora era, eu vou usar esse termo, ela era chata, sabe? Ela era chata porque ela era administradora e ela era cheia Mas eu aprendi muito com ela. Ela era cheia de regras, tinha que ser do jeito dela, da forma dela, no tempo dela. E, e ela me ensinou uma coisa a duras penas. Todas as vezes que a gente fazia uma partilha, eu dizia, né? Não, é porque a gente faz, ela, a gente não, Luiz, você faz. Aí daqui a pouco eu vou lá. Então por quê? Porque todo mundo é muita gente, Luiz. Você faz. Traga pra você. E eu ficava com raiva dela, né? Assim, tipo, não, é porque é nós. Aí ela, não, nós não, Luiz. Desculpe, é você. Aí eu fico, "Ah, ok. Mas depois eu entendi que esse nós, a gente, todo mundo, era pra tirar um pouco da responsabilidade de cima de mim. Eu queria dar uma diluída nessa responsabilidade. Porque só eu faço, só eu, sabe? Aí, mas depois eu comecei a entender ela mais profundamente. Que quando você dilui no todo mundo, em nós, em a gente, é tirando um pouco da sua responsabilidade de escolha. E eu percebi isso um pouco depois, né? E agora eu falo sempre eu? Não, eu não falo sempre eu, mas eu tomo um pouco da consciência quando eu tô falando, especificamente assim em grupo. Então, né, gente? Então, é, a gente faz. Aí eu falo, não, Luiz. Algumas pessoas fazem, e dentro dessas algumas pessoas, muitas vezes pode ser eu. E aí eu comecei a trazer um pouco mais dessa responsabilidade para mim. Por que que eu comecei introduzindo isso? Eu Foi ontem, meu Deus. Eu tô um pouco perdido na cronologia linear, porque eu tô vivendo, acho que já um pouco da, do processo etérico do aura. Eu acho que foi ontem, foi anteontem, ou foi 3 dias atrás, alguma coisa assim. Chegaram 3 mulheres aqui na Escola da Aura e Sonhos, na sede. Três não, perdão, quatro. Uma mãe e 4 filhos. Uma mãe e 3 filhas. E todas eram, tipo, na minha sensação, 40 a mais. A mãe já devia ser 60 a mais, alguma coisa assim. E aí me falaram que conheceram a escola da Aura da Mystic Fair de Brasília. E que estavam hospedadas aqui perto e viram o logo da escola. O logo da escola fica bem na porteira, né? Escrito Escola da Aura e Sonhos. Quem já veio aqui como adulto já viu esse logo. E aí ela entrou e a Angelina estava passeando pela escola, viu elas e ela disse que imediatamente veio o meu nome para me chamar. Ela foi me chamar, eu fui e fiz um beija-flor para elas. E a maior parte do beija-flor delas trazia uma energia de eu estou infeliz no meu trabalho, o tema foi vida profissional. Eu estou infeliz no meu trabalho, mas jeito eu não tenho.
E aí eu tô infeliz no meu trabalho, mas jeito eu não tenho. Aí eu fiquei olhando aquilo, ouvindo aquilo. E teve algumas imagens, tá? Tô resumindo as imagens, mas uma imagem que me impactou muito, eu lendo Aura, era a moça tava num navio, tipo aqueles navios pirata, que tem aqueles mastros grandes com aquelas velonas. Ela estava nesse navio, do lado de uma vela, do lado de um mastro, e ela estava agarrada no mastro. E ela começava a ver que na frente do barco vinha se formando uma tempestade. E ela começava a virar e sinalizava pro. Esqueci o nome de quem conduz o navio. O capitão. Ela sinalizava o capitão, tem alguma coisa errada aqui na frente. E o capitão ignorava. O capitão estava em outro planeta, em outro mundo, enfim, estava em outro espaço-tempo. E aí ela percebia que a tripulação desse navio começavam a jogar aqueles botes para fora e começaram a pular fora do navio. E ela, por algum motivo, ela não conseguia. Ela estava agarrada no mastro e entrou na tempestade. E entrou na tempestade e esse barco começou a se destruir. Era mastro quebrando, a proa, a popa, não sei, a parte da frente do navio se estilhaçando. E ela conseguia chegar numa praia, sabe, náufrago. Ela estava num pedaço de madeira, flutuando, assim, e muito desnutrida quando ela chegava na praia. E ela não conseguia muito. Desculpe. Ela não conseguia muito se conectar com a vida da ilha, porque ela estava muito desnutrida, né? E aí, quando eu perguntei pra ela, tá tudo bem? Fez sentido? Ela, ai, vai. Esse navio, esse mastro é o meu trabalho, é a minha profissão. Assim, eu tô grudada nela, mas ela só me destrói. Aí eu terminei a leitura, né? E foram quatro imagens muito parecidas. Uma delas era tipo um grande trator na família que fazia tudo pra todo mundo. Era a imagem dela montando uma barricada para impedir uma água que podia vir. E as outras pessoas da família só olhavam ela trabalhar, mas não perguntavam se ela queria ajuda, não reconheciam que ela estava fazendo. E ela ali, ó, exauridíssima, fazendo por todo mundo. As leituras foram parecidas, mas eu lembro que essa moça falou assim: é isso mesmo, mas como é que eu faço pra, pra mudar? Aí a mãe dessas três irmãs falou pra mim assim: olha, tem escolhas que são imutáveis. A gente tem que exercer como uma sina. Aí eu, muito gentilmente, disse a ela: eu respeito muito a opinião da senhora, mas não concordo. Eu não concordo que você tem que levar muitas coisas como uma sina, onde você sente muito peso, onde você tem muitas perdas internas, e você tem que levar aquela escolha. Me disseram que até mesmo na cultura budista você pode mudar até a hora da sua morte. Aí ela olhou para minha cara e disse assim: é, mas tem alguns maus que são necessários. Aí eu gravei aquela informação. Foi onde surgiu o tema. Fiz uma leitura ontem para uma australiana, mentira, para uma brasileira que mora na Austrália. Tô me sentindo super internacional, ultimamente. É, que também usou essa mesma frase. Eu odeio a minha funcionária, mas eu não tenho outra para botar no lugar que seja igual ou melhor. Então ela é um mal necessário. Eu ouvi aquilo de novo e eu disse, vixe, tá. Dois maus necessários em menos de 3 dias deve ser um sinal para eu olhar esse tema. Em algum dia dessa semana, acordei cedo, né? Acordei não. Meu despertador e as minhas duas gatas atentadas pularam em cima de mim, eu me assustei. Aí eu me assustei, sei lá, 10 para as 6. E eu fiquei, gente, eu não tenho o que fazer 10 para as 6 hoje, no dia de hoje, né? E aí eu fui zapear, uma coisa que eu já não faço há muito tempo, fui zapear a Netflix e fui parar num filme que o nome do filme é A Mulher Sem Filtro. Eu geralmente tenho um certo preconceito com filmes nacionais, nacionais brasileiros.
para a Fernanda Catarina compreender que ela está fora do Brasil. Está em Portugal. Você também está fora do Brasil, né, Cláudia? Ou não? Você está dentro do Brasil? Não, eu tô no Brasil porque a viagem babou. Tá. Então, Mulher Sem Filtro. Aí, quando eu comecei a assistir o filme, era uma mulher, né? Claro, o nome do filme é Mulher Sem Filtro. Era uma mulher que estava casada com um homem que tinha perdido a sua criatividade já há 5 anos. E esse homem era quase um inútil, de acordo com o filme. Não pagava a conta de gás, não pagava a conta da internet, não fazia nada dentro de casa. Ela tinha que fazer tudo e ainda ser simpática com ele, sendo compreensiva. Esse homem tinha um filho que não era filho dela, que estava morando naquele apartamento. Ela ia para o trabalho e tinha um chefe machista e misógino. E ela tinha que fazer cara de paisagem, porque o chefe dizia para ela que ela tinha o maior cargo da empresa e sustentava esse. Eu tô dando spoiler, tá? Sustentava esse valor, porque, né, não tinha outro cargo maior. Essa mulher tinha uma amiga que todas as vezes que ela ia contar um problema para essa amiga estava em muitos outros dispositivos virtuais e não estava prestando atenção realmente nessa moça. E ela queria que sempre ter o movimento de estar ressaltando a sua dor e que a outra ouvisse a dor, mas ela não queria acolher a dor da outra. Enfim, tinha umas situações. E aí chega uma novidade na vida dessa moça, não vou contar tudo não, para não dar spoiler do filme inteiro. Chega uma novidade na vida dessa moça, que é uma moça mais jovem, que indica um tratamento espiritual, digamos assim. Aí o nome da moça que ela vai se consultar é Deusa Shana. Aqui no Brasil, Shana tem algumas conotações, né? Uma delas é vagina. Então ela vai na deusa Shana, a deusa Shana faz uma energização lá nela, ela tem um orgasmo e ela sai de lá e começa a dizer todas as verdades na cara de todo mundo que tá na vida dela. E ela fala que o marido dela é um inútil e pede pro marido ir embora, pede pro marido levar o enteado, fala que o chefe é escroto. Ela sai descascando a verdade na cara de todo mundo. Fala dessa amiga, joga o salário dessa amiga no rio, porque essa amiga só quer saber de contar os problemas dela, enfim. E aí, ela volta pra deusa Shana e diz assim: pelo amor de Deus, me volta ao ser o que eu era antes. As pessoas não gostam mais de mim, porque eu tô desagradando. Eu não tô sendo mais empática, eu não tô sendo mais suave, mais gentil. E as pessoas estão começando a se impactar com esse ser verdadeiro que tá pulando de dentro de mim. Aí a deusa Shana pergunta a ela. Ela chegou com vários problemas de saúde na deusa Shana. Aí a deusa Shana pergunta a ela: você continua sentindo a dor no peito que você sentia? Ela: não. Você continua tendo insônia e dormindo pouco e seu sono sendo muito debilitado como você tinha? Não. Eu tô dormindo super bem. Eu tomei um banho de banheira maravilhoso. E ela começa a dizer assim: então, que ótimo, né? Mas eu não fiz nada. Tá tudo aí dentro de você. Sabe qual é a diferença? É que agora você está se colocando em prioridade. O geminiano que assistia com Vênus em Câncer se debulhou em lágrimas nessa hora. Porque esse geminiano aprendeu a ser o agradador, aprendeu a ser flexível, aprendeu a dizer muitos sims. E esses muitos sims para o externo, boa noite, Ana. Esses muitos sims para o externo dizem nãos para mim. Então, quando eu vi a Deus da Chama falando, você tá se colocando em prioridade, aquilo foi muito forte pra mim. Aí eu comecei a chorar junto com a moça do filme, assim, a moça chorava, a moça do filme tá gravada, né? Eu não. Aí eu começava a chorar, gente, é isso, como é que a gente se coloca em prioridade? E quando ela foi e conseguiu ser ela mesma, ela começou a colocar pra fora tudo que ela acumulava e o corpo dela já ia, ela estava entrando no burnout.
num burnout permissivo. Num burnout meu chefe, ele é muito ruim, ele é misógino, ele é machista, mas é um mal necessário. Eu não posso sair desse trabalho porque meu marido está desempregado, porque na casa quem sustenta toda a vida de todo mundo ao meu redor sou eu. Então, minha amiga não é tão receptiva comigo, mas é um mal necessário. É pelo menos uma amiga que eu tenho para desabafar. O meu marido sem criatividade é um mal necessário. E no filme, eles não transam mais. Eles não têm. Sabe quando o relacionamento vira um convivemos, não temos mais uma intimidade super significativa, mas a gente se tolera. Essa palavra também me arrebatou de uma forma muito profunda. E aí eu fui pesquisar semanticamente, acho que a a Ana Dourado vai gostar desse lado professor que eu não tenho, mas a criatividade me faz ir atrás disso, né? Aí eu botei semântica da palavra tolerar. Aí tem escrito: a palavra tolerar abrange múltiplos significados, desde suportar com resignação algo incômodo ou desagradável, até permitir ou consentir com algo que poderia ser impedido. Sua origem remonta ao latim tolerare, que significa suportar, sofrer e, por extensão, aguentar, permitir. E aí eu ouvia muito na minha vida assim, não, eu não gosto dessa pessoa, mas eu tolero. Eu já tolerei muitas pessoas na minha vida, sem saber que tolerância era isso. Inclusive, eu já tolerei várias situações na minha vida. E aí eu fiquei, cara, por que que a gente tem que ficar tolerando essas situações na nossa vida? Realmente existe a necessidade dessa tolerância? E aí me veio todo o movimento que meu terapeuta fala, né? Que tudo é escolha. E, e, e eu lembro que eu comecei a ler um livro do Prembaba, do Sri Prembaba. Ele é o guia espiritual aqui da Escola da Aura. Não significa que todo mundo dentro da Escola da Aura é discípulo do Prembaba, mas ele é o guia espiritual da escola. E aí o nome do livro é A Mais Ser Livre. Aí eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Saí assim, eu tava no luto, espichado meu luto de um relacionamento terminado. Um relacionamento, inclusive, abusivo, onde eu era o abusador e eu era abusado, porque a gente dança se você falar que dentro de um relacionamento só você foi abusado, tem algum problema. Porque eu até falava isso, eu tô mostrando a minha faceta mais incrível e minha faceta mais horrorosa. Porque eu era, de vez em quando, a vítima, de vez em quando eu era o algoz, e de vez em quando eu era o salvador. A gente fica brincando entre essa tríade. Se você pesquisar na psicologia, tem esse triângulo dramático, né? E que sempre tem o baile das pessoas durante essas pontas do triângulo. E eu reconhecia. Mesmo assim, eu permanecia. Eu permanecia nesse relacionamento. Uma coisa que me ajudou muito, e eu falo isso porque realmente me ajudou, não é marketing. Eu não estava querendo vender, tipo, Aura. Foi o curso de Aura nível 1. Porque eu entrei nesse curso, não sabia nem o que era a leitura da Aura. Eu tinha uma imagem, uma ideia diferente da leitura da Aura, da escola da Aura e Sonhos, que já tinham me lido uma Aura, só que fizeram um desenho num papel. E aí eu achei que aura era aquilo, né? Era desenhar no papel, tava tudo bem. E aí quando eu fui leram minha aura aqui, começaram a falar sobre cor, imagens, mensagens, e eram umas coisas complexas. Não era assim, tô vendo vermelho, agora eu tô vendo uma garrafa e a mensagem é: você é o gênio da lâmpada. Não era. Tinha uma certa complexidade. E aí, nesse curso, muitas pessoas leram a minha aura. Eu li a aura de muitas pessoas. E eu lembro que muitas imagens eram muito parecidas. Era tipo, eu acho que eu já contei isso 200 vezes, mas vou contar a 201. Eu estou vendo uma cena de um pássaro na gaiola. Esse pássaro é você. Só que você canta como se não houvesse amanhã.
e tá olhando pra grade, sendo que a parte da porta está atrás de você, só que você não está enxergando e você não sai da gaiola. Era uma prisão de porta aberta, né? Nada estava me aprisionando naquele relacionamento, mas eu estava querendo olhar que tudo ia dar certo, porque era uma fase, porque eu podia dar mais, porque eu podia tentar mais. Eu queria ser aquele que tentava todas as infinitas vezes, só para eu não ter a sensação que foi eu que falhei. E aí vinha outras imagens e outras imagens. Uma outra imagem foi: eu tô vendo você num quarto com a mala aberta, você tá fazendo sua mala, mas você não fecha a mala. E eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí teve um dia, tem um termo na minha terra que a gente fala assim, eu me entabaquei, assim, um dia que eu me entabaquei, assim, entabacar é tipo empoderação. Eu me empoderei, eu disse, não. E tava, isso era tudo pandemia, né? Eu fui tomar a vacina da Covid-19, e aí eu voltei e eu escrevi uma carta. Essa carta era assim, não quero mais. Acho que começava a carta assim, não quero mais. Aí eu comecei a estabelecer as, as minhas questões inegociáveis. E eu não sabia o que era inegociável, porque todas as questões para mim tinham um permeio de, eu dou um jeitinho. Não, eu faço por um viés que eu consigo chegar lá. Então, eu não tinha muitas questões inegociáveis na minha cabeça. Para mim, tudo era negociável. E isso simbolizava que eu estava sendo muito permeável. E ser muito permeável não estava sendo bom para mim, porque eu estava aceitando o inaceitável. Sabe, às vezes, quando você tá com um amigo, vamos supor que eu tô com a Fernanda Catarino, num chá com pastel de Belém, lá em Portugal, e ela começa a me ofender com xingamentos de alto escalão. E eu permaneço ali, calado, sem falar nada, ouvindo e sendo destruído em algum lugar dentro de mim, e assim, tipo, mas cadê o respeito por mim? Porque se ela se diz minha amiga, em algum espaço-tempo a gente desenvolveu uma relação de respeito. Independentemente se ela concorda comigo ou se eu concordo com ela. Eu sinto que é assim, né? Se eu crio uma relação com a Ana Dourado de amorosidade e eu trago a Ana Dourado para dentro da minha cozinha e começo a dizer: olha, Ana Dourado, quer saber? Eu acho que você não é uma boa reikiana. Você não é uma boa professora. Tipo, mas por que que eu tô atirando gratuitamente o meu julgamento para alguém que nem me perguntou se ela queria a minha opinião? Por que que eu simplesmente acho que eu tenho o poder de começar a tirar flechas de verdades absolutas que são lidas por mim, na minha ótica, na minha lente, e que é isso mesmo. E ela, como minha amiga, vai provar que é minha amiga, engolir tudo, tolerar, me dar um beijo no rosto e dizer que me ama. Não, pelo amor de Deus. E aí, era isso que eu tava tentando viver. Assim, não, gente, em algum momento eu vou receber um beijo no rosto, vou ouvir eu te amo e tudo vai estar resolvido. E dentro da minha relação, eu ficava inebriado, porque depois de uma briga, vamos supor que eu briguei com o Cris Barreto, falei coisas de alto escalão. Você é isso, você é aquilo outro. E aí, daqui a pouco, eu saio do ambiente onde eu briguei com o Cris Barreto. 5 minutos depois eu volto. Vamos comer uma pizza? Acontecia isso. E eu dizia, não, eu ainda tô processando os xingamentos que você me fez lá atrás, 5 minutos atrás. Não, você ainda tá nisso, uma coisa de momento. Desculpe. E tá, ok, tá bom. E aí isso começou a se repetir, sabe? Se repetir e um dia, vamos embora! Você não presta! E vice-versa, né? Eu também dava um surto assim, quer saber? Eu vou me embora! E aí essa pessoa ameaçou tirar a vida se eu fosse embora. Cara, depois que eu fui processar, depois de um tempo, eu vi o quão aquilo era agressivo, quão aquilo queria me aprisionar através do medo. Porque se eu fosse embora e essa pessoa cometesse suicídio,
como é que eu ia ficar com a minha consciência de cometi um processo, deixei um rombo emocional, essa pessoa não suportou, essa pessoa foi e cometeu suicídio. Como é que eu vou levar esse karma para minha vida? Então, era uma coisa de chantagem e tinha um quê de mal necessário. Eu estava me sentindo atropelado pela pandemia. Eu estava me sentindo sem recursos financeiros estáveis para dizer assim, eu banco a minha vida e agora eu quero que você se exploda, sabe? Assim, se exploda no carinho, mas assim, eu queria que uma pessoa se explodisse. E aí eu ficava, cara, como é que eu vou sair daqui? Cara, eu não tenho como alugar uma casa agora sozinho. E aí eu ficava, ok, engole o orgulho, Luiz Ribeiro, se molda essa situação e fica quieto. Isso era a minha mente me falando. E eu acatei ela por um tempo, né? E eu comecei a perceber que estava tão ruim para mim que eu comecei a atirar nas coisas que me desconectavam do aqui e do agora. Eu comecei a atirar para entorpecentes. Ah, não, o Luiz foi para coisas fortes. Pra mim é forte, mas eu não fui pra coisas fortes, tipo, sei lá, uma um LSD. Não, eu não ia pra essas coisas. Eu ia para a cannabis e para o álcool. E eu não sou de cannabis, não sou de álcool. Eu lembro que eu ficava tão feliz quando uma amiga minha passava pela porta da casa que eu morava, que o sobrenome dela era cannabis. Ela sempre tinha. Então, assim, eu ficava muito feliz quando ela chegava. E o sobrenome dela era cachaça. Então, ela geralmente chegava trazendo as duas coisas maravilhosas que era pra me neutralizar, né? Enfim. Então eu comecei a entrar num lugar muito ruim. Se não fosse a leitura da Aura, muito provavelmente eu não sei onde eu estaria. Mas a leitura começou a jogar na minha cara umas consciências que eu não pedi. Eu nem sabia que o povo estava acessando tudo isso na minha aura. Então não foi assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Foi, estou disposto a que ler auras e que me leiam auras. E aí começou a vir as informações, né? E teve um momento que eu não aguentei. Eu disse, não, minha gente, tem alguma coisa errada. Essas leituras seguidas com temas muito parecidos, que eu tô preso, mas eu tô preso porque eu criei a prisão. Que eu faço a malha, mas não fecho. Que... E foram várias. Aí eu disse, não, minha gente, tem alguma coisa errada. E aí eu dei uma surtada positiva e peguei a força do ódio como um movimento para minha vida e escolhi sair. Talvez se fosse de forma carinhosa, ai, Cris, vamos conversar. O que é que você acha de eu ir embora? Né? Não tô mais. Não, não foi nesse tipo de tom. Foi num tom de eu não quero mais. Quando eu disse eu não quero mais, a revolta chegou na outra faceta, né? E a casa, a vida e a família eram dela. E ela, muito nervosa, disse: então vai embora. E aí eu gostei do vai embora. E eu me nutri daquela raiva e disse: mas é agora que eu vou mesmo. Aí peguei como diz minha mãe, meus panos de bunda e fui embora. Nem sabia como é que eu ia fazer, como é que eu ia me deslocar, como é que eu ia pegar um carro, como é que eu ia, sabe? Não sabia de nada. Eu saía assim meio. Mas naquele momento eu senti que era um basta. E por que que eu dei essa volta toda? Não foi, na verdade, uma volta, foi um aprofundamento geminiano. Quando eu fui ler o livro do Prembaba, Mais Ser Livre, uma dos primeiros textos que ele começa o livro, tem uma pergunta. Essa pergunta me lascou de verde, amarelo, azul e branco. Assim, foi muito poderosa essa pergunta. A pergunta era: quem você gosta de sofrer? Obviamente que eu disse, não, Prembaba, tem algum erro aqui. Ninguém em mim gosta de sofrer. Quem é que em sã consciência vai gostar de sofrer? Mas aquela pergunta não saía do meu juízo. E eu falava, meu Deus, mas não existe em mim quem gosta de sofrer. Não é possível que exista dentro de uma pessoa um quesinho masoquista que gosta de sofrer. Não, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu sonhei. Sonhei com distorções que me compunham e que
muitas das do que eu atrelei a amor tinha vínculo com dor. E não foi só eu, né? Se você for olhar as músicas da MPB, você nunca ama levezinho, você sempre ama depois que, sabe, assim, primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça com gosto amargo de fel, e aí, não chore por mim, morena, não chore que eu chego já, o amor por você, morena, faz a saudade. E aí, tipo, gente, é muito drama ligado a amor, amorosidade. Aí você assiste, e eu era noveleiro, era um geminiano noveleiro. Aí eu assisti as novelas e nenhum casal amoroso começa bem. Você sempre tem que ter um perrengue sensacional, aqueles perrengue de Spielberg, para no final da novela, que geralmente eram na minha época, eram cerca de 6 a 9 meses, aí sim, depois de muito ralar, eles eram felizes para sempre, porque a novela acabava, né? Você não sabia mais da vida daquele casal. Então, e tinha na dramaturgia, né, que a psicologia chama de sentimentos secundários, sempre são os sentimentos que permeiam, mas não são os sentimentos contundentes da verdade, sabe? Assim, olha, Ana Dourado, eu te amo. Não, é Ana Dourado, olha, eu gosto muito de você, mas quando você faz uma lasanha pra mim, coisa de Nicole, eu gosto muito de você, mas assim, é quando você bota aquela menininha em cima do livro, negra, de cor amarelinha, eu adoro quando você bota aquilo. Então, tenta provar que você me ama, botando aquele fundo novamente. Então, tem umas conversas que às vezes são os sentimentos secundários que vão. Ó, ela botou, ela me ama. Ela me ama! Então, é, então tem os sentimentos secundários. Eu dei uma estudada no sentimento secundário. O drama tá no sentimento secundário. O sentimento primário é tipo, eu te amo, eu te odeio, eu sinto raiva, eu não gosto de você. Não tem esse efeito quiabo que você fica escorregando, sabe? Criando uma teia dramática. É, inclusive, isso me impactou muito profundo, assim, nesse sentido dos sentimentos primários, né? O sentimento primário é quando o filho fala: Mamãe, tá doendo, você tá me batendo, isso tá me agredindo, isso tá sendo muito profundo pra mim. Não é o, ah, mãe, será que se eu fizer, será que se eu for mais bonzinho, você deixa de sentir raiva de mim? Será que se eu te levar um café na cama, você vai gostar mais de mim? Aí são os embrólios dos sentimentos secundários, sabe? E geralmente a tolerância tá nos sentimentos secundários, porque tem um ganho direto com a tolerância. Porque não é, ah, não, tô vinculado a Fernanda Catarino, detesto ela, mas, poxa, ela me dá um quartinho pra dormir na casa dela. É, pelo menos eu tenho um quarto, mas não tá sendo leve. Provavelmente pra nenhum dos dois. Porque as relações são vias de mão dupla, não são vias de uma dupla só. Eu ouço, né? Tem uma pessoa muito querida minha que, assim, ela tá casada há muitos anos. Eu vou chutar aqui, 30 anos. E aí eu falei, e aí, você ainda ama o seu marido? Eu não, mas ele tá velho. Como é que eu vou largar o velho? Né? Ai, deixa aí. É meio inútil, me dá trabalho. Agora começou a ficar gagá, abre o guarda-roupa e mija nas roupas. Eu falo, mas eu não tenho coragem de deixar o velho sozinho. Quem vai cuidar do velho? E eu tava meio sem filtro na época. Eu falei, mas o que é que você tem a ver com isso? Manda o velho pro asilo. Ai, eu não consigo, eu não dou conta, eu vou ficar culpada. Mas será que é mais gostoso você levar um fardo nas suas costas do que você dizer um não para uma situação que tá lhe fazendo mal? Você tá perecendo. E essa pessoa estava tendo problemas de saúde, perecendo, 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 perecendo. E não, eu tenho que levar, porque agora é minha cruz. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que um casamento vira uma cruz? Isso é real, assim?
Por que que se tornou isso? E eu fiquei me perguntando. E ela também trouxe essa frase. Meu marido é um mal necessário. Meu necessário pra quem? Pelo amor de Deus. Me fala. Né? Então isso mexeu muito comigo. Nesse sentido de se colocar em prioridade. E quando a gente se coloca em alguns gabaritos de prioridade, e outra coisa que eu queria trazer. Eu não estou falando que a gente tem que pegar todos os maus necessários da nossa vida e sair chutando. Não é isso. Eu sei que tem situações que às vezes nos colocamos nela para viver um processo de parceria. Essa parceria nem sempre é leve, mas às vezes você aprende o que tem que aprender e segue dessa parceria para outra coisa. O lance para mim é ficar ali naquele ciclo vicioso muito tempo, e muito tempo, e muito tempo. Que é diferente do, vamos supor, Ana Dourado, vamos supor que ela é minha mãe. Eu terminei um movimento relacional e voltei para casa dela. O meu sentimento é de frustração que eu tô dando 4 passos para trás. E eu estipulo dentro da minha cabeça, ok. E vamos supor que eu não me dou bem com minha mãe Ana Dourado, né? Ela é exigente, a casa é dela, eu vou ter que me moldar para a casa dela. É, a casa é dela, ela tá mostrando. Ela tá finalizando que a casa é dela mesmo. Então, eu vou ter que me moldar, né? A autoridade energética é ela. Eu não vou querer chegar. Não, não vou poder chegar na casa dela e dizer: mãe anda dourado, agora vou fazer uma rave na sua casa. Você tá de Vale Night, vai curtir sua noite lá em São Paulo e amanhã você volta. Não, como assim? Não, o Vale Night não vai rolar, o Vale Night é seu. Se você quiser fazer a festa, pega seus amigos, vai curtir em algum lugar fora da minha casa, porque quem manda na minha casa sou eu. É, vaza. E aí, ai não, gente, eu organizei tudo pra dar essa festa na casa da Ana Dourado, né? Porque ela é minha mãe, então assim, ela vai ser compreensiva comigo. Só que às vezes eu não tô sendo compreensivo comigo mesmo e nem com ela. E aí eu fico, cara, tá ruim pra mim aqui. Ela me controla, ela me acorda todo dia às 5:30 da manhã, porque ela acorda enlouquecida pra fazer alta aplicação de reiki. Ela acorda às 5:30 da manhã e me acorda junto. E aí, assim, tá ruim. Então eu estipulo. Eu vou me organizar para sair da casa dela. Porque não é uma relação que tá me fazendo bem. E vice-versa. E, e eu não preciso tolerar, eu sinto, né, hoje, um lugar de tá, mas tá ruim, mas pelo menos eu tenho uma casa. É complexo, mas é, é um pouco desleal com você mesmo, você mesma. Assim, ir para um lugar do eu não tenho o que fazer, vou ter que me contentar. O lance do contentamento também, ele em alguns lugares eu acho ele bem ruim. Ele bem mais ou menos. Sabe assim, tipo. E um psicólogo uma vez me falou isso, e eu gravei isso na minha cabeça, e eu achei muito, muito coerente. Ele falou, e também tem a ver com a tolerância, tá? Ele falou assim: às vezes os nossos pais, por incompetência financeira, e eu não estou falando que isso é bom ou ruim, por incompetência financeira, prometem para a criança que você foi, por exemplo. Vamos supor que eu sou pai da coisa de Nicole. Não tenho idade para ser pai dela, mas vamos supor que eu seja. E ela tem 4 anos de idade. E eu disse: se você se comportar o ano inteiro, quando você estuda lá com a sua professora Ana Dourado, você vai ganhar uma bicicleta. E aí eu, incompetentemente financeiramente, não me organizo para ser o Papai Noel que dá a bicicleta para Nicole. Aí eu compro aquele fogãozinho bem vagabundo na 25 de março, rosa, que você puxa uma vez e cai o botão. E aí eu fui, dei para a Nicole e disse: filha, querida, amada,
O Papai Noel não trouxe uma bicicleta, mas pelo menos você tem um fogãozinho. Brinque e se divirta com ele. E aí você começa a entender que o pelo menos é aceitável. Então, assim, mãe, você me dá um computador? Dou. Eu te dei uma calculadora. Mas pelo menos você tem uma calculadora. Então não reclama. É o computador? Não é o computador. Porque eu não tive competência financeira para me organizar para o computador. Aí eu te ludibrio te dando uma calculadora que faz um barulhinho bacana e você pelo menos tem que se contentar com a calculadora. Aí que vem, de acordo com esse psicólogo, muitas das nossas facetas de contentamento. Sabe um ditado popular, pelo menos baiano, né? Eu não sei se é português, que é: cavalo dado não se olha os dentes. Não sei se vocês já ouviram. Gente, quem mora na roça sabe que é o dente do cavalo que mostra se ele é pangaré, se ele tá saudável, se ele tá perto de morrer, se ele é vendável, se ele não tem valor nenhum. Então, quando esse ditado entra e vira uma crença, como é que a Nicole me dá um presente e eu vou dizer não, porque cavalo dado não se olha os dentes? Eu vou ter que aceitar tudo que a Nicole quer me dar? Por quê? Por que mesmo que eu tenho que aceitar qualquer presente que me dão? Eu não posso não aceitar? Geralmente, no nosso estatuto cultural, não aceitar um presente é falta de educação. Mas vocês realmente acham que aceitar um presente com a cara, o sorriso Colgate, de ai, era tudo que eu queria, e dentro de você tá assim, meu Deus, o que que eu faço com isso? É, que lindo, Nicole, seu presente. E ainda tem que deixar no meio da sala para quando Nicole vir me visitar, o presente dela tá sendo útil. E eu odeio aquele presente. Então, o que é que realmente eu tô fazendo? Não, esse presente eu gosto. Foi eu comprei. Mas o que é que eu tô fazendo com isso? Aceitando uma coisa que não é interessante para mim. Eu tive um choque culturalmente quando eu viajei em 2017, fiz uma viagem sabática. Não tinha esse nome não, tá? Agora que eu botei um nome bonitinho pra viagem. Mas era uma viagem que eu considero uma viagem iniciática. E eu vi uma amiga minha recusando presentes. E pra mim aquilo era um absurdo. A gente tava pedalando, né? A gente saiu de bicicleta de Salvador e pedalamos juntos até Belém do Pará. E às vezes, sei lá, a gente ia na loja da Patrícia Almeida. Patrícia Almeida tem uma loja de coisas de ciclismo lá no Rio de Janeiro, uma loja enorme, bem sucedida. E ela é tão abundante que ela queria nos doar várias coisas. Aí essa minha amiga ela dizia, mas eu não preciso de uma corrente nova. A minha corrente não quebrou. Eu vou ficar levando duas correntes novas dentro da mochila que vão pesar para mim. Dê para outra pessoa. Eu gostaria só de um. Como é o nome daquilo? O que bota dentro do pneu? Uma câmara de ar. Câmara de ar para mim já tá suficiente. Os outros presentes, se você puder, dê para outra pessoa. Eu olhei para aquilo e achei um absurdo, porque a minha mente estava no cavalo dado. E depois ela falou assim: Você compreendeu? Eu falei assim: Olha, foi bem difícil de eu compreender, mas eu entendi. Porque você ia estar usando, você ia estar ganhando algo inútil, de utilidade imediata, e ia estar vibrando na escassez, porque você ia. Não, deixa eu pegar logo essa corrente agora, que eu tô ganhando agora. E eu vou guardar, talvez eu use 5 anos depois, mas aqui já tá reservada, né? Eu não preciso gastar o dinheiro com a corrente. E ela falou pra mim assim: mas eu vibro na abundância. Quando eu precisar da corrente, ela vai chegar. E aquilo foi bem um tapa na minha cara, assim. Tipo, sabe o tal do Deus proverá? E eu dizia: Não, mas a gente tem que se precaver. Ela, mas se precaver pra quê mesmo? Amanhã eu nem sei se eu vou estar em cima da bicicleta. E aí ok, ela tem razão. Assim, tá sendo forte pra mim ouvir, mas ela tem razão. Ok. E aí eu fui vivendo um pouco nessa sensação, né? E eu lembrei de cenas da minha família materna, que era muito incoerente pra mim. Eu lembro de uma. Minha mãe tá aqui, tá de câmera fechada, mas ela tá aqui.
teve uma cena que foi um Natal. Minha avó mora em Feira de Santana, Bahia, que é o interior da Bahia. E lá tem um lugar chamado Feira Guai, que a gente comprava tudo que era xing-ling, era imitação barata. E aí uma tia minha foi comprar um CD pirata, na época ainda existia CD pirata, né? Os mais velhos entenderão. Um CD pirata. E aí na hora que eu brincava que era o inimigo secreto, na hora do inimigo secreto, ela foi e deu esse CD pra um tio meu. E esse tio olhou e falou assim: Que lindo, era tudo que eu queria. Aí eu, não, gente, não, 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 não é possível que a pessoa queria um CD pirata que não tem nem encarte, era só um papel impresso com umas cores bem vagabunda. Aí eu, não, 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 não é possível, não. E aquilo me marcou tão profundamente que eu disse: Ai, gente, ia ser muito doído pra mim dizer que era tudo que eu queria. Então, eu respirei, ativei meu lado, que eu tenho um lado que se faz de doido, né? Assim, tipo, ativei meu lado que me fazia de doido, tipo, nada tá acontecendo. E aí ignorei. Mas assim, aquilo me marcou. Porque era muita incoerência na minha sensação. Então, são essas coisas que eu senti de trazer para nosso encontro hoje. E aí eu queria abrir para ver se alguém quer contribuir com algo, se você conseguiu ter algum tipo de identificação com algo que eu trouxe, que se alguma coisa fez sentido pra você nesses lugares. Até para a gente trocar um pouquinho. Então, se alguém quiser, né? Ninguém é forçado a, viu, Nicole? Quiser falar um pouco, fica à vontade. Assim, pode abrir o microfone, trazer um pouco da sua. O que você sentiu, né? Desse tema. Boa noite, gente. Eu vou falar por livre e espontânea pressão. Luiz, obrigada sempre pelas suas palavras, né? Pelo que você traz. Realmente, tem uma coisa que eu carrego comigo, é que eu simplesmente não sabia que eu tinha escolha. É muito louco isso, porque quando eu comecei a namorar, eu comecei a me incomodar, né? Tipo, com algumas coisas, né? Que ele fazia que eu não gostava. E aí teve um dia que eu tomei um estalo. Falei assim, ué, Nicole, mas eu posso escolher. Se eu não quiser mais, é só falar que eu não quero. E foi um negócio que parece tão óbvio, mas pra mim não era óbvio. Porque eu não sabia que eu tinha escolha, sabe? E aquilo foi libertador naquela hora. Eu falei, meu Deus, eu posso escolher, não acredito. Não sabia que eu podia escolher. É muito estranho, mas eu não sabia. Então, eu acho que às vezes a gente, né? Olha eu falando a gente. O Leandro, no Reiki, ele também faz isso. Ele fala, a gente não, né? Você. Ele sempre fala. É, e tem coisas que eu carreguei mesmo na vida e carrego ainda, né? Que ainda não chegou esse estalo, né? E você pode escolher. É só você escolher. Mas eu acho muito, muito bom, muito legal tudo isso que você trouxe, essa coisa das escolhas, né? E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito comigo, que eu tenho brigado comigo, sabe? Tipo, não, você vai. Eu não sei por que que você está escolhendo isso, mas você vai escolher diferente. Aí eu brigo comigo, brigo com o meu espírito. Eu falo assim: olha, eu olho assim, eu falo sozinho mesmo. Eu falo, ó, eu sei que eu tô escolhendo viver assim, mas eu não quero mais. Então me ensina aí como que eu vou sair desse negócio. Que eu tenho que sair. E é isso que eu queria trazer, mas muito bom tudo que você trouxe. Que bom, Nick, obrigado. E sinto muito se foi um pedido na força da pressão. Eu gosto muito de falar, assim, quando eu não falo, eu até sinto, parece que a aula fica vazia. Assim, eu fico, ai, eu falei tchau, mas não falei, né? Tipo, eu gosto mesmo, isso é uma parte minha mesmo, eu gosto às vezes de trazer, porque eu sempre me identifico, sabe? Então eu Uhum. gosto muito. Então, assim, o dia que eu não quiser falar, eu vou falar, ai, hoje eu não quero.
Tá que tudo bem. ótimo. Eu vou receber, eu não quero com muita felicidade. Inclusive, eu ouvi dessa mesma amiga uma coisa que foi bem forte pra mim. Um dia que eu pedi alguma coisa pra ela, que eu não vou lembrar o quê, e ela me disse assim: não. Aí eu, como assim? E aí ela me justificou, né? Ela falou assim: estou falando não pra você pra dizer um sim pra mim. Aquilo foi muito forte pra mim. E eu disse: meu Deus, eu digo tantos sims pro outro e um não pra mim. Que bom ter um exemplo oposto que tá me esfregando na cara que eu posso dizer não pro outro pra dizer sim pra mim. Enfim. Mais alguém, gente? Eu não vou forçar ninguém a falar, tá? O silêncio vai ser um não e aí eu encerro a nosso encontro. Não, olha só, eu tenho para falar, Cris Barreto. Eita. É, primeiro, agradecer, claro, é muito difícil, eu acho, não ter alguém que não se sinta conectado com o que você falou, né? É uma coisa que eu acho que vai muito também do cultural, da nossa cultura. E eu tive uma experiência assim muito grande em que a responsabilidade de não ficar, eu considerei que foi Deus que tirou de mim. Assim, ele fez tudo que eu precisava para eu não me sentir culpada de dizer não para uma situação, né, que era muito difícil para mim. Minha mãe não queria ficar na minha casa, já estava com idade, era uma pessoa de trato insuportável, nenhuma cuidadora aguentava ficar. E quando veio a pandemia, a cidade dela, que é Niterói, eu moro no Rio, ia fechar. Eu falei: olha, as cuidadoras não vão poder ir, eu não vou poder entrar, e você vai ficar aí sozinha. E você já não faz suas coisas sozinha, né? Então, ou você vai para a casa da minha irmã, que sempre disse que tinha feito uma suíte para os velhos, e adorava dizer isso, mas se sentia totalmente respaldada lá, porque ela estava a 500 quilômetros de distância, né? Falei: ou vai agora, ou não sei, você vai ficar aí, sozinha. Aí ela pegou, tomou coragem e foi, né? E nisso que ela foi, a minha irmã, que sempre falava que eu que não tinha paciência, parará, lá com 4 cuidadoras e mais tudo mais, e a minha irmã ficava tentando o tempo todo empurrar a mamãe de volta para mim. Falei: não, eu já te disse, eu não tenho condição de ficar com ela. Eu não estou dizendo que você deva ficar com ela, mas eu estou dizendo que se você resolver não ficar com ela, nós duas juntas vamos tomar uma atitude, botar ela numa casa de repouso, né? E foi muito difícil para minha irmã assumir isso, foi uma grande lição, mas eu consegui resistir. Eu não ia assumir uma responsabilidade que não era minha. Eu tinha dito a minha verdade, né? Eu não vou ficar, eu não tenho condição emocional de ficar, né? Mas não estou dizendo que você tem que ficar. E ela insistia em que, como se fosse uma coisa: ah, não, eu vi que agora ela pode voltar para o Rio. Falei: você não entendeu, não é possível, já tem 2 anos que eu falei isso. E aí, enfim, assim foi até que ela foi forçada realmente. Eu acho que ela só aguentou muito por causa da língua, né? Porque quando você fala dos outros, uma coisa que assim, aqui se paga, né? Então, assim, quando você fala mal dos outros, as coisas acontecem. E foi a primeira experiência disso, e foi muito libertador e muito difícil. Foi muito difícil porque foi sempre assim com a mãe, né? E com o irmão, mas enfim, vida que segue. Obrigado, Cris, pela sua partilha. Muito bem-vinda. É isso. Que bom sabe uma coisa que eu aprendi há algum tempo atrás, que eu nem vou me lembrar quem foi? Era assim, era uma mestra minha, que foi alguma mestra minha, que ela dizia assim: se no meu discurso, sei lá, de 50 minutos, uma frase serviu pra você, eu já tô feliz. Então, eu tô sentindo isso hoje, assim, tipo, se meia frase das coisas que eu trouxe casou, fez algum sentido, ou mexeu em alguma coisa, e eu não estou falando que eu sei o caminho correto. Eu não estou falando que eu não erro mais, eu não estou falando que eu já parei com todas as tolerâncias da minha vida. Eu não estou falando isso. Mas que eu já comecei a tomar consciência de várias coisas, já comecei a tomar, né? E quero tomar ainda mais, eu quero tomar ainda mais. Cláudia. Eu juro que vou falar pouco, porque a minha verdade tá toda. Eu tô com faringite, tomando um montão de remédio.
Mas foi interessante. Vários insights e vestir a carapuça no que você falou. São muitos. Então, e coincidi. Não tem. Quando eu estava falando com uma amiga hoje, quando você colocou o tema, né, do mal, aí eu falei, fulana, olha que a gente trabalhou mais cedo. Entendeu? Ela também é terapeuta. Olha as sincronicidades. E, e, e nesse mês de outubro eu tô meio trabalhando esse tema, entendeu? Que é assim, males que vem para bem. É, Acho que vem para fechar com meio que chaves de ouro isso, né? Que inclusive algumas coisas, o quanto a gente não se respeita, ou é ingênuo demais, ou aceita um presente. E tem presentes que são perigosíssimos pra gente. É como se eu fosse. Isso eu já vi acontecer. Um diabético que aceita um bolo. Ah, para o outro não fica sem graça. E eu, quantas vezes, tanta coisa aceitei para não ficar sem graça, né? Ou então, uma pessoa que eu gosto muito dela, ela vira e mexe e me dá coisa de brechó. Nada contra brechó, eu também gosto de brechó. Mas dependendo do que vem do brechó, você tem que ficar limpando 10 mil vezes de reiki aquele troço. Entendeu? Para você poder usar. Né? Melhor assim, dá tanto trabalho, então tem que. Essa bolsa é tua cara, mas toda cagada. E quando se você vai. É quase o preço de uma nova. Você mandar tinturar. O tempo que você vai lá, vai mandar pintar de novo. Não é mais o modelo atual. Então, assim, cada vez mais. Ao mesmo tempo que essa faringite para mim significou fique mais quieta, vai mais pro seu interno, é quantas vezes eu engoli, eu não disse não. Quantas ficou engasgado, chegou a inflamar minha garganta, né? E eu fiz um ciclo de Deus durante 15 dias, que era isso, era justo o chakra daqui. E outras terapias também. Então, assim, 100% tudo a ver. Legal, Cláudia. Cláudia tá no aura. Amanhã estaremos juntos. Cláudia, Nicole. Acho que só vocês duas estão aqui do aura. Paty, borboleteando. Tem uma borboleta aqui, ó. Ah, Como é o totem dela, gente gente, pra quem não tem entender. Vocês pintaram lá. Eu tinha aqui. Boa noite, gente. Sonhei com você, Luiz, 2 vezes. E um deles eu acho falando sobre limite. Você apresentou uma parte do meu masculino. Mas esse tema é muito bom poder ouvir vocês falando sobre isso, porque às vezes eu caio nessa de achar que sou só eu que sou assim, né? Nossa, eu não sei dizer não, eu sou problemática. E eu ouvi o outro, como é difícil a gente, às vezes, de fato, se posicionar. Fez muito sentido. Eu ainda estou num processo em relação a isso. E é engraçado que recentemente eu passei por isso de perceber o outro. Pessoas que eu gosto muito, mas que são firmes, e que às vezes essa firmeza do não dela me afetava, mas porque eu não sabia ser firme. Assim, eu consigo perceber que ela só estava se respeitando. E aí eu senti o incômodo, mas. E eu questionando, sabe? Por que que eu sinto isso? Por que é tão difícil, às vezes, aceitar esse não, né? Achar que é falta de empatia. E não é. É a pessoa se respeitando. E aí, conforme eu vou hoje, eu sei hoje que consigo dizer mais não do que antes, e se me respeitar, eu acho que eu também entendo melhor o outro. Mas são muitas camadas esse assunto. Eu sinto que são muitas camadas, sabe? É mais fácil. Eu acho que a vida e as pessoas na nossa vida são um baita de um exercício pra gente, né? Com algumas pessoas é mais leve, é mais fácil. Com outras, assim, exige um pouco mais de paciência com a gente também. Mas foi muito bom esse tempo, porque eu tô vivendo, eu acho que eu tô vivendo isso hoje em dia. Esse lugar de aprender mais a me colocar como prioridade. E não me sentir mal por isso, não me sentir culpada. Que lindo, Paty. Que bom. Sabe por que que eu peço para as pessoas falarem? A Ângela fala muito isso. Que uma das coisas que a gente aprende é pela inspiração, né? A inspiração faz com que a gente aprenda. Ela diz que é um pouco mais difícil aprender pela inspiração. Às vezes a gente aprende pelo erro, né? Mas quando alguém diz, olha, eu consegui, eu tô conseguindo pelo menos sair da roda do rato, como a Fernanda Catarina colocou. Que legal! E eu vejo que a Angelina, ela celebra, sabe assim? Que sensacional, compartilha com todo mundo. Aí a pessoa diz, ai, não, Não, só aqui, assim, não quero muita gente sabendo não. Mas isso pode inspirar outra pessoa, né? Então, é uma das formas que a gente aprende é pela inspiração.
Diga, Fernandinha. Todos os temas que o Luís traz aqui ressoam imenso comigo. Histórias vividas muito parecidas. E eu tive muito também na minha vida essa questão do tentar agradar ao outro. Até que chegou uma altura que eu tive que pôr um basta. E tive que dizer assim: não, eu não posso estar a agradar aos outros quando eu não me agrado a mim. Quando eu agradar aos outros me estou a magoar a mim, eu tenho que parar com isto. Embora que estas decisões que eu fui tomando na minha vida de deixar de agradar ao outro, algumas trouxeram-me assim alguns dissabores, inclusive em relacionamentos que eu terminei assim, não parou, acabou, deixar cá de ser mãezinha, avózinha, tiazinha, tudoinha, menos nada para mim. E em questão do trabalho, a mesma coisa. Ultimamente, eu sofri algumas questões a nível do trabalho que me deixavam muito magoada, porque eu tinha que fazer, eu tinha até que chegar a um ponto que eu disse: não, mas o outro não faz porque não consegue e eu vou fazer. Porquê? Eu não estou aqui, eu já utilizava esta frase: eu não estou aqui para agradar a ninguém. Eu estou aqui simplesmente para fazer o que posso, o que me é permitido e não estou para agradar a ninguém. E ponto final. E cheguei a ter assim aquelas discussões, entre aspas, com as FIAs, precisamente para impor a minha autoridade também. Trouxe-me alguns dissabores, trouxe. Só que eu cheguei a um ponto que isso a mim não, como se diz aqui em Portugal, não me aquece nem me arrefece. Agora eu não vou, eu marco aqui esta posição e ponto. Portanto, todos os temas que o Luís traz aqui são de muita importância e acho que todos nós, mais ou menos, já passamos por isto. E alguns, claro, ainda estamos aqui. Eu, por exemplo, com a Cris Barreto, em relação à mãe, também tive uma questão assim. Eu chorei, olha, eu chorei, mas eu disse: não, eu não posso tomar essa decisão. Eu não posso. Não, não, é uma coisa que não me vai fazer bem. Vai doer muito e doeu-me muito eu ver que a minha mãe teve que ir para um lar, mas eu não podia, não tinha. Primeiro, eu não tinha condição, segundo, a minha relação com ela não era, não me fazia bem, não. Eu tinha que cuidar de mim, porque assim, eu cheguei aos 60 anos preocupada com o outro, viver para o outro, cuidar do outro. Então, e onde é que fico eu? Felizmente que consegui, como o Luís, dar aquela virada e dizer assim: não, é hoje o Luís escreveu. E eu disse: não, a partir de hoje. Por isso é muito importante quando a gente toma estas tomadas de consciência. São muito importantes na nossa vida, muito importantes. Eu sou muito grata ao Luís e como algumas aqui, eu não sei porquê, mas nós lá noutra vida, nós marcamos estes encontros. E sabe, Luís, porque é que eu digo isto? Por tal como a Nicole e qual foi a outra que disse que já sonhou com o Luís. Eu tive um sonho que metia o Luís e o Adriano, os dois, e a Angelina, os três no mesmo sonho, assim uma Eita. coisa, portanto, isto já foi qualquer coisa que nós planeamos lá do lado de lá, numa outra vida, que nós tínhamos que nos encontrar nesta vida para trabalharmos alguma coisa. E queria eu estar no Aura, mas algo também aconteceu que não me permitiu. Depois vieram aqui uma questão de saúde esta semana que fez com que eu não conseguisse estar amanhã no Aura, com muita pena, mas não vai faltar oportunidade. Sim, eu pretendo dar vários.
E também tem outros professores Muito. maravilhosos na escola. Não tem que fazer comigo, mas tem. Eu pretendo dar Ó vários. Luís, mas percebe porque é que às vezes há coisas que eu digo assim, eu até podia fazer com outros, não sei, mas o Luís e o Adriano, para mim, não sei, há aqui qualquer coisa que eu já fiz o Rosas 2, o 3, o um, repeti 3 ou 4 vezes, não sei, há qualquer coisa, por isso é que eu digo, nós planeamos lá qualquer coisa do outro lado, que tínhamos que estar aqui neste desenvolvimento Tá bem. e pronto, e é E isto, pronto. é o que a gente sente e vamos lá, Como há diria de minha vir amiga outro feito. portuguesa, pois pronto. Ah, então é isso, Fernandinha. Obrigado por você ter partilhado. Obrigado para quem partilhou. Obrigado também para quem não partilhou. A gente se encontra semana que vem, né? Eu espero conseguir manter, porque eu vou estar no meio do Aura, mas o Aura é mais cedo. Então qualquer coisa eu aviso lá no grupo, caso eu não consiga fazer, e aí eu passo para outra semana. Mas eu ainda vou sentir o comecinho da semana que vem, como é que vai ser essa turma que se formou. Hoje estamos com 16 alunos, então vai ser uma nave poderosa. E é isso. Então, gente, Eu tinha previsto estar. sim. Mas são os tramas divinos, né? Mas é isso. Um grande beijo pra vocês, uma excelente noite. E aí, qualquer coisa a gente vai se falando lá pelo grupo. Beijo.